E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? O primeiro match point da temporada de 1987, onde 3 pilotos ainda tinham chance de conquistar o título mundial. E um clima bom demais entre os dois companheiros na Williams e os principais postulantes ao título mundial para aquela decisão de campeonato ali no final do ano. O Grande Prêmio do México de 1987. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio do México de 87 era a 14ª etapa e antepenúltima corrida do ano, com data marcada para o dia 18 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez, na cidade do México. O brasileiro Nelson Piquet da Williams era o líder do campeonato mundial ali naquele momento, com uma certa vantagem ali na liderança. Só que o inglês Nigel Mansell, o companheiro do Piquet na Williams, tinha vencido a corrida anterior em Jerez de la Frontera, na Espanha. E essa vitória do Mansell tinha acionado umas faíscas na briga pelo título mundial, que parecia já encaminhado pro Piquet. Mas ainda tava difícil de tirar o título das mãos do brasileiro. Pro Mansell conseguir levar esse título, ele precisava vencer as 3 últimas corridas do ano. E a mesma coisa servia pro brasileiro Ayrton Senna. O brasileiro que corria pela Lotus ali em 1987, fazia o seu 3º ano correndo pela equipe inglesa, ainda tinha chances de buscar o título, mas precisava vencer as 3 últimas etapas e dependia de resultados paralelos. O título já ficava bem distante do Senna, até porque ele sabia que ele não tinha equipamento suficiente para conseguir bater as Williams nas 3 últimas etapas. Já era visível que o título ficaria nas mãos do Piquet ou do Mansell. O Piquet podia levar o título ali mesmo, no México, mas para isso ele precisava buscar bons pontos, até porque pela regularidade do Piquet no decorrer da temporada, ele teria que descartar pontos, e qualquer resultado intermediário do Piquet que rendesse poucos pontos, provavelmente seria descartado. Ele precisava somar no mínimo 5 pontos a mais que o Mansell e que o Senna. Moral da história, o Piquet não pensava em outra coisa que não fosse a vitória. Com o Mansell tendo que vencer de qualquer jeito para se manter vivo na briga pelo título, o inglês, daquele jeito dele, resolve andar tudo que dava e mais um pouco nos treinos classificatórios. Só que com esse ritmo aí alucinado do Mansell, ele acaba dando uma balroada no treino da sexta-feira que quase deixa o Mansell fora do Grande Prêmio. O inglês bate muito forte na saída da peraltada, chega a sofrer algumas contusões com a pancada, mas consegue se manter no páreo, a ponto de entrar no carro no sábado e buscar mais uma pole position. Mansell largando na ponta na corrida no domingo. Detalhe que era a 15ª vez consecutiva que o Mansell largava em uma primeira fila na Fórmula 1, o que era um recorde ali pra época. Quem fica com a segunda posição pro grid de largada é o austríaco Gerhard Berger da Ferrari. A Ferrari vinha rendendo muito bem ali no Hermanos Rodríguez, e o Berger já tinha o histórico de ter vencido ali no ano anterior, ainda correndo pela Benetton. O Nelson Piquet ficou com o 3º posto e reclamou demais porque a Williams não levou para esse grande prêmio a suspensão ativa. A Williams vinha desenvolvendo a suspensão ativa ali no decorrer de 87, utilizou em algumas etapas, mas optou por não levar ali pro México. Segundo a equipe, era por questões logísticas. Segundo outras bocas, era porque o Mansell não tinha se adaptado com essa suspensão. Na 4ª posição, o belga Thierry Boutsen com a Benetton, e mais um ano ia rendendo muito bem ali no México. Em 5º, o francês Alain Prost com a McLaren. Em 6º, o italiano Theo Fabi, companheiro do Boutsen na Benetton. E em 7º, o Ayrton Senna com a Lotus. O Senna que brigava para largar lá na frente, ali na primeira fila, mas também deu uma pancada na peraltada no treino do sábado e teve que se contentar com o 7º tempo. Senna chegou a sair grogue do carro após a pancada. Pro domingo, muita preocupação em relação ao desgaste de pneus, visto que no ano anterior os pneus Goodyear não duravam 10 voltas. Tanto que quem venceu a corrida foi o Berger, de Benetton, correndo com Pirelli. Para esse ano, a Goodyear se comprometeu em resolver o problema. Disponibilizaram mais jogos de pneus para as equipes e um número maior de jogos de pneus duros, compostos mais duros, que eram mais duráveis. E é dessa forma que nós temos a largada para 63 voltas do Grande Prêmio do México de 87. E o Mansell, que estava na pole, estava do lado sujo da pista. Não consegue tracionar e acaba ficando para trás. Ainda antes da primeira curva, o Mansell cai para a 5ª posição. E logo na sequência da primeira volta, desses caras aí que passaram o Mansell, o Piquet e o Prost se enroscam disputando posição. Os dois saem da pista e o Prost fica por ali mesmo, com uma suspensão quebrada, enquanto o Piquet consegue retornar para a corrida, mas lá atrás do pelotão, em último. Teria que fazer uma corrida de superação insana o Piquet para buscar alguma coisa. Cruzando a linha de chegada pela primeira vez,
Berger na primeira posição, mas por pouco tempo. Logo no início da segunda volta, o Thierry Boutsen pula para primeiro, superando o austríaco na pista. E logo atrás, o Senna passa pelo Theo Fabi e passa também pelo italiano Michele Alboreto da Ferrari, subindo para a quarta posição com a Lotus, posicionado logo atrás do inglês Nigel Mansell. Estavam bem movimentadas as disputas ali no início da prova. Fechando 5 voltas de corrida, Boutsen e Berger na ponta, brigando pela primeira posição. Bem mais para trás vinha o Mansell, não conseguia andar no mesmo ritmo da Benetton e da Ferrari. Atrás do Mansell vinha Senna, Alboreto e o italiano Andrea De Cesaris da Brabham. A Brabham também rendia muito bem ali no México, assim como no ano anterior. Os motores 4 cilindros turbo da BMW, que impulsionavam os carros da Brabham, se davam muito bem na altitude. E a partir da volta 5, nós tínhamos uma briga insana entre o Berger e o Boutsen pela liderança da corrida, os dois batendo roda direto, enquanto o Senna já vinha sendo ameaçado pelo De Cesaris. O italiano já era quinto colocado e começava a botar pressão para cima do Senna. Na volta 10 de corrida, o Nelson Piquet já era 14º colocado. Ele já tinha superado todos os carros com motores aspirados, que andavam lá para trás com um ritmo inferior aos motores turbo. Os aspirados sofriam bem mais do que os turbos ali na altitude. Na volta 15, exatamente quando o Piquet chega à 9ª posição, o Berger passa pelo Boutsen no miolo do circuito, onde nem é ponto de ultrapassagem. Bela manobra do austríaco e liderança da Ferrari no Grande Prêmio do México. E aí percebemos por que o Boutsen perdeu a posição pro Berger ali daquela forma. O belga começava a sofrer com problemas no motor da Benetton. Ele acaba baixando o ritmo e vai lentamente para os boxes para recolher o carro, e era fim de prova para Thierry Boutsen. Agora o Berger era primeiro com o Mansell em segundo. Na volta 20 de corrida, o Piquet já era 7º colocado. E aí o motor da Ferrari do Berger abre o bico. Fim de prova pro austríaco e fim dos trabalhos da Ferrari ali no México, pois o Alboreto também já tinha abandonado com problemas no motor. E o De Cesaris decide ir de vez pra cima do Senna. Já tava atacando há várias voltas, mas agora botou a faca nos dentes. Só que o Senna não dá espaço pro italiano da Brabham. O De Cesaris acaba se atrapalhando, roda, sai da pista e abandona o Grande Prêmio do México. E fica maluco com o Senna, dizendo que o Senna jogou ele pra fora da pista. Na volta 25, Mansell em primeiro, Senna em segundo. O italiano Riccardo Patrese, companheiro do De Cesaris na Brabham, era terceiro. E o Nelson Piquet já era 4º colocado. Olha a recuperação que o Piquet fez. Ia fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida. Mas as coisas acabam se acalmando por ali e ficam assim por algumas voltas. Até que o inglês Derek Warwick, da Arrows, perde o controle do carro na peraltada e atinge a mais de 200 km por hora a barreira de pneus. Uma pancada absurda do Warwick. Chegou a ficar atordoado após a batida. Mas não sofreu nada de grave, ainda bem. Só que a direção de prova precisou interromper a corrida, pois o carro se desintegrou com a pancada e ficou muita sujeira na pista, em um ponto perigoso. Aí teríamos nova largada. E naquele tempo tinha aquela confusão de manter as diferenças que os pilotos tinham um para o outro na pista antes da prova ser interrompida. O Senna, por exemplo, que era 2º colocado, no momento da interrupção da prova, ele estava ali a uns 40 segundos atrás do Mansell. Na relargada, ele largaria ali logo atrás do Mansell, na primeira fila. Porém, essa diferença de 40 segundos virtualmente seria mantida para a contabilização dos resultados oficiais da prova. Para o Senna assumir oficialmente a liderança, ele precisaria passar pelo Mansell na pista e abrir mais de 40 segundos para o inglês. Ou seja, descontar toda aquela diferença que o Mansell tinha para ele antes da prova ser interrompida. Isso aí dava uma confusão para acompanhar a posição dos carros na pista, pois a posição do piloto na pista não necessariamente era a posição oficial dele na prova. Mas enfim, era assim. E vamos lá, nova largada. E o Mansell patina novamente. Só que dessa vez, o Senna e o Patrese ficam batendo roda ali atrás e não superam o inglês. E quem supera todo mundo é Nelson Piquet, que na primeira freada, após a relargada, já era 1º colocado na pista, já estava posicionado à frente do Nigel Mansell. Mas, virtualmente, o Piquet não era líder da corrida, pois quando a prova foi interrompida, o Piquet era 4º colocado e estava bem atrás do Mansell. Ele precisaria abrir uma vantagem absurda para cima do Mansell para oficialmente assumir a primeira posição da corrida. E todo mundo imaginava que o Mansell iria administrar essa distância, ia fazer um ritmo protocolar, não deixar o Piquet abrir o suficiente e garantir a primeira posição. Mas não é isso que acontece. O Mansell começa a atacar o Piquet na pista, querendo retomar a liderança em posição na pista. E os dois começam a bater roda de forma ferrenha, sendo que o Piquet dá umas fechadas insanas pra cima do Mansell. Quase que os dois colidem algumas vezes, até que o Mansell resolve tirar o pé e se manter atrás. Na volta 35, classificação oficial com o Mansell em primeiro, Senna ainda na 2ª posição e o Piquet em terceiro, atrás do Senna. Até a volta 38, que aí sim o Piquet abria distância suficiente para virtualmente se colocar à frente do Senna
Senna na classificação oficial. Aí sim, na volta 38, Mansell primeiro, Piquet segundo, Senna terceiro. A partir da volta 40, o Mansell resolve deixar o Piquet abrir de vez. O brasileiro era quase 1 segundo mais rápido que o inglês por volta. O inglês vai administrando o ritmo para levar o carro inteiro até o final da prova. O Piquet não teria voltas suficientes para abrir a vantagem necessária em relação ao Mansell para assumir a primeira posição, a não ser que o Mansell tivesse problemas. Na volta 50 de corrida, o Mansell era primeiro colocado, com 30 segundos de vantagem para o Piquet. Na volta 55, no S de Lago do Autódromo Hermanos Rodrigues, o Senna dá uma travada nos freios da Lotus, sai rodando e para ao lado da pista. Pede para os fiscais empurrar ele de volta, para ele voltar para a corrida, mas não foi possível. O carro ficou parado por ali mesmo. Fim de prova para o brasileiro e aí sim, fim de qualquer possibilidade de título. E fim da paciência do Senna, que descontou legal no primeiro fiscal que ele encontrou logo após descer do carro. Por muito pouco o Senna não foi às vias de fato com o fiscal. E fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida, ali no final da prova, é que o brasileiro Nelson Piquet da Williams cruza a linha de chegada para fechar 63 voltas do Grande Prêmio do México de 87 na primeira posição. Só que não. O vencedor da corrida foi o cara que cruzou a linha de chegada em segundo, Nigel Mansell, que contabilizando as duas partes da corrida, chegou mais de 20 segundos na frente do Piquet. Mansell em primeiro, Piquet em segundo e Ricardo Patrese com a Brabham na terceira posição. Um resultado espetacular pro Patrese e pra Brabham. Fazia mais de 3 anos, se eu não me engano, que o Patrese não buscava um pódio na Fórmula 1. E a Brabham vinha de anos horríveis ali naquela segunda metade dos anos 80. No pódio, clima tenso entre Nigel Mansell e Nelson Piquet. Logo após a corrida, o inglês reclamou demais da atitude do Piquet após a relargada, dizendo que o Piquet foi agressivo demais nas manobras de defesa quando os dois disputaram posição na pista, que os dois poderiam ter batido e que ele achava isso uma falta de profissionalismo do brasileiro. O Piquet explodiu com esses comentários do Mansell. Disse que ele era profissional sim e que se ele quisesse causar acidente com alguém pra tirar da corrida, ele sabia como fazer, o que não foi o caso ali naquela situação. Um clima bom demais para uma temporada que se encaminhava para o final em uma grande disputa pelo título, agora aberta somente para os dois companheiros de equipe na Williams, Nigel Mansell e Nelson Piquet, que seria decidida poucos dias depois no Grande Prêmio do Japão de 87, o que é assunto para outro episódio aqui do canal.